Fala pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens do nosso mundo. Hoje a gente vai fazer uma jornada fascinante, abrindo um verdadeiro livro-razão geopolítico moderno. As informações que temos na mesa hoje são urgentes e incrivelmente conectadas. Então a nossa missão aqui é atuar como arquivistas, pegando todos esses pontos soltos e estruturando tudo para entender o quadro geral, certo? Vamos direto ao ponto. O nosso índice de hoje passa por 5 capítulos. Começamos com o fervor no Oriente Médio, depois as tensões na Eurásia e Gaza, o xadrez dos Estados Unidos, as crises na América Latina e, para fechar, a sociedade e a nova diplomacia. Capítulo 1 – Fervor no Oriente Médio. Para a gente ter uma dimensão exata do problema, a Agência Internacional de Energia está relatando um déficit global gigantesco de 6 milhões de barris de energia por dia. E por que isso importa? Porque está totalmente ligado aos estrangulamentos geopolíticos atuais. O Irã, por exemplo, acabou de criar uma agência nova chamada Autoridade dos Estreitos do Golfo Pérsico, a PGSA, com o objetivo claro de controlar o vital Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, a gente viu aquele ataque de drones contra a central nuclear de Baraká, lá nos Emirados Árabes Unidos. E o detalhe é que esses drones parecem ter partido de território saudita ou iraquiano, o que mostra perfeitamente como essas táticas de guerra por procuração do Irã estão operando na prática. E é exatamente isso que nos leva a esse impasse atual. De um lado, o Irã está batendo o pé nas exigências. Eles querem o fim da guerra em todas as frentes, compensações financeiras e o levantamento das sanções para voltar a vender petróleo. Do outro lado, a gente tem o Donald Trump disparando alertas pesados nas redes sociais, dizendo sem rodeios que o tempo está acabando. No meio desse cabo de guerra, 76 nações já acionaram um botão de pânico e estão adotando medidas de emergência para tentar conter essa crise energética. E como os países se defendem de enxames de drones sem falir no processo? Afinal, a economia da guerra mudou. Não faz o menor sentido usar mísseis que custam milhões para abater drones super baratos. É aqui que entram os sistemas de defesa laser. Tecnologias como o Silent Hunter da China e o Iron Beam de Israel derrubaram o custo de interceptação para algo entre 3 a 5 dólares por disparo, literalmente o preço de um café. E países como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Omã já estão testando e comprando esses sistemas ativamente. Bom, no meio dessa tensão, olha a dança diplomática super complexa do Paquistão. Publicamente, eles se oferecem como mediadores neutros para a região, mas na prática, enviaram 8.000 soldados e um esquadrão de 16 caças JF-17 Thunder para proteger as fronteiras sauditas. Sendo o Paquistão uma potência nuclear, que inclusive tem parte do seu programa financiado por Riad, esse movimento estende na prática um guarda-chuva nuclear sobre a Arábia Saudita. E isso é um recado fortíssimo que isola rivais regionais como o Irã e a Índia. Analisando outro aspecto dessa região e do globo, os relatórios mais recentes da Anistia Internacional trouxeram dados impactantes. Eles registraram o maior número de execuções no mundo desde 1981. O Irã teve um salto massivo com 2.159 execuções, um aumento que os analistas frequentemente ligam à dura repressão de protestos recentes no país. A Arábia Saudita registrou 356 e os Estados Unidos aparecem com 47, concentradas majoritariamente no estado da Flórida. Capítulo 2 – Tensões na Eurásia e Gaza. Virando a página para a Europa Oriental, a gente observa a natureza do conflito se tornando totalmente híbrida. A Ucrânia tem usado enxames de drones com uma precisão inédita para atingir diretamente as refinarias de petróleo russas. Do outro lado, o Vladimir Putin respondeu não só focando em infraestrutura, mas usando a burocracia como arma. Ele assinou um decreto que facilita a entrega de passaportes russos para cerca de 350 mil residentes da Transnistria, uma região autônoma na Moldávia. Essa tática de passaportização soou o alarme vermelho entre os líderes europeus, que enxergam nisso um passo clássico antes de uma anexação territorial. Voltando para o Oriente Médio, as Nações Unidas divulgaram um novo relatório rigoroso sobre a situação em Gaza. O alto comissário da ONU, Volker Turk, exigiu que Israel siga as determinações da Corte Internacional de Justiça de prevenir atos genocidas, no momento em que os registros apontam para mais de 72.700 mortes de palestinos. Ao mesmo tempo, o relatório condena de forma explícita e veemente o Hamas e outros grupos armados pelo ataque inicial que causou as mortes de 1.221 israelenses e pelos contínuos abusos contra os reféns mantidos em cativeiro. Capítulo 3 – O xadrez dos Estados Unidos. Movendo nossas peças para a América do Norte, a estratégia de Washington está reconfigurando o comércio global. A revista Foreign Affairs classificou a atual política comercial do governo Trump como unilateralismo coercitivo, ou seja,
Aquela reciprocidade tradicional, onde eu cedo um pouco, você cede um pouco, acabou. Agora, a estratégia é impor exigências severas usando a ameaça de tarifas pesadas. Para dar um exemplo, eles arrancaram uma promessa do Japão de investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Outro caso é a Malásia, que só conseguiu manter o limite de 19% em tarifas porque aceitou impor restrições contra a China. Só que, claro, internamente o cenário é complexo. Para colocar isso em perspectiva, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 30 anos bateu na marca dos 5%. Isso é um reflexo direto do salto no endividamento do país e de uma inflação teimosa de 3,8%. Politicamente, a aprovação do presidente Trump paira na casa dos 37%. E para botar mais lenha na fogueira, registros oficiais revelaram dezenas de negociações de ações de empresas como Nvidia e Boeing feitas pelo presidente, o que levantou um debate enorme sobre transparência nas altas esferas do governo. E tem mais uma mudança drástica nas regras do jogo americano, o Federal Reserve. Historicamente, os presidentes do Banco Central dos Estados Unidos costumavam ser reconduzidos ao cargo, independentemente de quem estivesse na Casa Branca, para garantir estabilidade. O governo Trump quebrou esse padrão, primeiro trocando a Janet Yellen, depois substituindo o Jerome Powell e agora nomeando Kevin Warsh, que acabou de ser aprovado. Essa rotatividade inédita no Fed joga uma dose altíssima de imprevisibilidade nos mercados e nas taxas de juros globais. Essa postura agressiva também se reflete no quintal deles, na relação com Cuba. O diretor da CIA, John Ratcliffe, fez uma oferta muito peculiar. 100 milhões de dólares em ajuda humanitária, mas com o aviso de que o ex-líder Raul Castro enfrentaria processos criminais. A resposta? O presidente cubano Díaz-Canel rejeitou a oferta na hora e exigiu o fim imediato das sanções econômicas, especialmente aquelas contra o conglomerado militar Gaisa. O resultado dessa queda de braço é uma ilha imersa numa crise profunda de combustível e lidando com apagões massivos e bloqueios severos. Capítulo 4. Crises na América Latina. Indo para a América do Sul, a Bolívia está passando por uma instabilidade fortíssima que ecoa em toda a região. A faísca foi a decisão do presidente Rodrigo Paz de cortar gradualmente os subsídios aos combustíveis para tentar fechar as contas do governo. O resultado imediato? Sindicatos e apoiadores do ex-presidente Evo Morales paralisaram o país com greves e bloqueios gigantescos. As autoridades já registraram 57 manifestantes presos e a situação de abastecimento ficou tão crítica que a Argentina precisou enviar aeronaves militares com ajuda alimentar de emergência para lá. Finalmente, capítulo 5. Sociedade e nova diplomacia. Dando um passo atrás para ver como isso tudo afeta as pessoas, olha essa campanha comercial genial que a companhia aérea canadense Air Transat fez. Eles exporam o absurdo que estão os preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA. Pensem nisso. Para ver um único jogo em Portugal, o ingresso sai por quase 4 mil dólares. Enquanto isso, o voo para visitar Portugal custa só 99 dólares. É uma crítica afiada e super inteligente sobre como esses grandes eventos globais simplesmente se descolaram da realidade econômica do resto do mundo. Enquanto isso, a diplomacia do dia a dia continua trabalhando. O Brasil e o Japão acabaram de celebrar 130 anos de relações diplomáticas. O ministro Mauro Vieira foi até Tóquio para um diálogo estratégico. Eles não estão só comemorando uma parceria de quase 11 bilhões de dólares em comércio e a imensa comunidade nipônica no Brasil, mas também traçando planos sérios sobre minerais críticos e segurança alimentar. Além disso, as duas nações reforçaram a urgência de reformar instituições como a ONU e a OMC, para que elas consigam dar conta do mundo de hoje. Essa mesma urgência em colaborar apareceu na reunião de finanças do G7 em Paris. Apesar dos Estados Unidos pressionarem com demandas tarifárias, as autoridades francesas alertaram para o alto preço de uma guerra comercial e defenderam o multilateralismo de terreno. E o grande exemplo prático disso é a fábrica de Carester, um projeto na França focado na reciclagem de terras raras, financiado em conjunto por capitais americanos, franceses e japoneses. Um claro sinal de que a cooperação trilateral na prática é o melhor caminho para não depender de monopólios de outros países, como a China. E talvez o resumo perfeito de como o mundo poderia avançar seja o conceito que a revista Foreign Affairs Latinoamérica chama de política externa empática. A ideia central é que a diplomacia de um país deve ser um espelho de como ele trata a sua própria sociedade. Em vez de comprar aquela velha ideia de um choque de civilizações, essa nova abordagem aposta na escuta ativa, na cooperação real e no multilateralismo. Ver o outro país como um parceiro na resolução de problemas é de fato a única ferramenta que nos resta diante dessas crises humanitárias e ecológicas globais. E com isso, nós amarramos as pontas desta nossa análise profunda.
A partir de tudo que vimos hoje, a pergunta que não quer calar é: o que o afastamento da cooperação global significa para o nosso futuro? Deixem as suas respostas e ideias nos comentários aqui embaixo, porque esse debate é fundamental. Não esqueçam de curtir o vídeo se acharam as informações úteis e se inscrevam no canal para não perder as próximas análises. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima!